Vamos lá, você trouxe algumas coisas pra gente poder só informar um pouco melhor quem acompanha a gente. Você quer explicar como é que vai funcionar aqui o teste nosso? Bom, primeiro eu queria agradecer ao pessoal da Reage, o Fabiano e o James, que são químicos, estudam há bastante tempo a parte da cannabis, e fazem testes colorimétricos para identificação de fitocannabinoides. Então, esse teste ele é qualitativo. Ele vai dizer se tem ou se não tem aquele componente. Tá. E ele pode ser semi-quantitativo, porque aqui a gente tem uma tabelinha também, que a depender desse espectro da cor, você pode mostrar intensidade. Quanto mais intensa a cor, mais fitocannabinoide tem. Então tem aqui a cor para o CBD que é roxa, THC que é azul, né? Tem esse outro. Eu vou fazer só o teste do CBD com THC, mas também tem o teste deles para outros fitocannabinoides. fitocannabinoides. Fitocannabinoides ácidos, né? Só falando antes da Emília começar, assim, a gente tá falando bastante aqui em testes e tal, porque a qualidade do produto, né, Emília, eu diria que talvez a peça fundamental, além de um bom médico prescritor que vai acompanhar o paciente. Mas de nada vai adiantar se a gente não tiver um produto de qualidade na ponta. Isso pode até descredibilizar, vamos dizer, todo o processo, né? Com certeza. Então é Assim, importante esclarecer isso para vocês, porque a gente está falando bastante aqui. Vamos fazer um teste, inclusive, aqui em loco. Mas isso aqui é essencial porque a gente já tem relatos de casos de pessoas que utilizam e falam, no meu caso não deu nada, não funciona. Exato. Pode ser até que em alguns casos realmente não Nem seja todo o mundo. melhor medicamento indicado. Mas também pode ser, infelizmente, algum produto que não tenha uma boa qualidade. Então, fiquem muito atentos aí vocês para, no momento em que for fazer a compra, ou no nosso caso aqui, é diferente, no caso a gente vai chegar para falar um pouco sobre o SUS. No SUS, é um medicamento que está na 327, na RDC, que é uma RDC mais rígida, vamos dizer assim, mas que, claro, acaba deixando de lado alguns fitocannabinoides que são importantes. Vamos lá, vamos para o teste que você... Exatamente. Caio, vai explicar para a gente. Um ponto importante que você citou, né? Às vezes o paciente reclama de não funcionar, mas eu já tive a oportunidade de testar uma empresa que não faz mais parte, não atua mais no Brasil, mas que dizia ter uma quantidade de fitocannabinoides e não tinha nada. Né? Então isso é preocupante, justamente porque às vezes o paciente pode não ter o resultado e aí queima a terapia canabinoide. É a cannabis que não funciona ou é aquele produto que não tem qualidade? Então isso aqui é um teste, pessoal, que você consegue comprar na sua casa, testar. Existe um padrão ouro, um teste padrão ouro, que é a cromatografia, que eu já citei anteriormente. Mas aí é muito difícil de fazer em casa, né? Um não cromatógrafo é caríssimo, caro, é só laboratório né? que tem. Então você consegue quantificar cada um dos Deixa eu componentes. fazer só uma propaganda para nossa frente parlamentar, porque dentre os projetos que foram vencedores do nosso edital de emendas, hoje tem um cromatógrafo instalado em associação, inclusive, no caso posso falar aqui, na Flor da Vida, fazendo teste com um cromatógrafo da Unesp. Então é uma parceria que a Frente Parlamentar financia hoje aqui, só para fazer uma propaganda dos beneficiários do nosso edital de emendas. Perfeito, isso é fantástico, isso tem que ser incentivado. É uma pauta que eu vejo que falta ser dita, né, ser comunicada com os pacientes, com os médicos, porque os médicos também não sabem. Ele simplesmente, boa parte, acredita no que o representante está falando sobre o produto, sobre a marca que ele representa. Então, a gente precisa ter esse viés, né, de comunicação e trazer. Esse aqui é um produto com nanotecnologia que eu vou testar. Vocês vão ver a coloração que vai ficar. Então, eu pingo aqui a gotinha do produto. Bem diferente, só para assim, eu tô acostumado a acompanhar um pouco de óleos. Esse é um óleo meio leitoso, parece diferente dos demais, porque né? é uma nanoemulsão, é um produto hidrofílico, né? Então, um produto que você consegue diluir na água, ele é hidrossolúvel. Então, esse aqui. Vou primeiro pingar o do canabidiol. Acho que tá dando para ver. Eu vou fazer o teste, eu vou mostrar para vocês o resultado. Porque tem cor, né? Vai ter uma corzinha. Isso, mas eu pinguei o produto aqui. Agora eu vou colocar o reagente do canabidiol. Uma gota. E essa cor que vai ficar aqui para esse produto vai ser curioso. Vamos lá. E esse outro? E esse daqui é THC com CBD. Tá. Então, se tiver THC, ele vai reagir também. Então, aqui, agora a gente mexe. Aqui, ó. Apesar daqui
não ter a coloração vermelha, esse produto ele é rico em canabigerol. Então aqui não tem, mas o teste identifica. Fica vermelho quando ele reage com o canabigerol. Então esse produto aqui... Que é o CBG, é isso? CBG, tá. Exatamente. Que é muito utilizado em pacientes com dor crônica, pacientes com síndrome do intestino irritável, devido ao seu potencial anti-inflamatório. Paciente que tem hipersensibilidade ao THC pode utilizar o canabigerol como uma também saída. Tem paciente que acaba respondendo mal ao THC, é mais sensível. Esse é um óleo que eu tô mais acostumado. Esse é o óleo convencional. Vejam a diferença. Ó, vou pingar aqui também. Aí a gente faz a mesma coisa. Vocês vão ver a coloração. Uma gota. Depois eu mostro o resultado pra vocês. Ah, não, peguei o errado, gente. Ó, aqui. E mais uma gota do THC com CBD. Bom, o outro ficou um pouco avermelhado, né? Aquele primeiro. Que não tem no espectro aqui. Que não tem aqui no porque teste. É o canabigerol. Então, esse produto aqui, rico em CBG, ele fica vermelho quando reage com esses componentes. Ó. Esse aqui, não sei se vai dar pra ver. Mais escuro, né? Esse aqui, ele já ficou mais roxo. Esse aqui, ele é rico em CBD. E aqui no teste ele mostra, quando fica roxo, significa que tem altas concentrações de CBD. E esse aqui é um produto 6.000 miligramas de CBD. Então, 200 miligramas por ml de canabidiol, né? Esse daqui, por outro lado, é um produto com CBD também. A gente, essas travas aqui, eu tenho até fazer um tutorial. São pesadas. Porque tem paciente que tem dificuldade, mas é uma exigência do FDA, né? Esses produtos americanos tem que ter essa trava de segurança. Aí aqui, o canabidiol. Então já no terceiro teste aqui de óleo. No terceiro teste. Uma gota. E aí você mistura os dois mesmo. E aqui o teste ele já vem com todas as regras, o que você tem que fazer. Esclarecendo, Emília, para quem tiver interesse em poder contatar a galera do Reaja, como é que é? Tem Instagram deles, será? Tem o Instagram deles, Reaja, tá. Tem o James Cava e o Fabiano, que são os químicos que produzem esses testes colorimétricos. Ó, aí esse aqui ficou roxinho também, mas se vocês pararem para ver, olha a intensidade. Mais claro. Ficou mais claro, porque a concentração de canabidiol, por isso que eu digo, ele é semi-quantitativo, você consegue ver a intensidade. Esse aqui tem mais canabidiol do que esse. Mas a concentração, exatamente a quantidade de fitocannabinoides, eu Só com um cromatógrafo, né? Só com um cromatógrafo. E vamos pro último Mas a intensidade de cor, óbvio que é diferente, é um teste simples de ser feito aqui. Você fala, poxa, tem bastante. O quanto tem, eu não sei, mas já é um indicativo e já consegue te auxiliar. Poxa, o meu produto tem canabidiol, meu produto tem o THC, ou não tem. E aí você consegue, inclusive, questionar o laboratório que te vendeu, a associação que te vendeu, o produto que você adquiriu. Então, isso aqui é uma forma de você testar em casa, simples. Não é um produto caro, é acessível e você tem reagente para bastante tempo para testar os seus produtos, né? Então, isso aqui é uma forma de você garantir minimamente a qualidade do produto que você tem. Último teste aqui. Aqui também, ó. Mas já ficou um pouco mais claro. Esse aqui é um produto artesanal que tem CBD e THC. Mesma concentração, produto 1 para 1. Mas pode ser também, e aí é uma das coisas da associação que a gente precisa da testagem, se foi descarboxilado completamente. Porque aí esse THC e CBD, muitas vezes pode estar na forma ácida, e não na forma neutra identificada por esse reagente. Mas, ó, dá pra ver. Tem diferença. Eu não sei se vocês vão conseguir, claro, olhar as diferenças, mas eu tô aqui, tem diferença no tom de roxo. É mais claro, mais escuro. A primeira me pareceu mais escuro. E esse aqui mais avermelhado. E esse até, o com nano, mais avermelhado e mais claro, assim, mais claro, né? Quase que um salmão, assim. Então aí você consegue Mas é isso, uma opção aí para quem tem curiosidade e também querer fazer um teste com o próprio produto que já
que já tá usa. utilizando, de repente, né, tenho curiosidade e tal. Então a galera do Reage agradecer também, porque eu já recebi um teste desse também. Não, como eu falei, eu acabo não usando ainda o óleo, acabei não testando, mas agradecer eles. É muito importante que a gente tenha também pesquisadores que estão dispostos a Você que está se lesionando poder toda ajudar. hora, Então, atleta. precisa. Potencial anti-inflamatório dos citocannabinoides. Bora. Emília, vamos lá. A gente está no momento, em 2 momentos importantes aqui do governo federal sobre cannabis. Um deles é a regulamentação do plantio do cânhamo, que deve acontecer em alguns meses. Eles não têm muito mais tempo para poder apresentar, sob pena de multa, improbidade. Então, qual a sua expectativa em relação a essa regulamentação? Você tem acompanhado um pouco dessas discussões? Olha, sendo bem sincero, eu não sei o que esperar, porque tá todo mundo curioso para saber como que a Anvisa vai regulamentar isso, mas considero um passo importantíssimo para o mercado brasileiro. Porque hoje a gente depende de cultivo estrangeiro, sendo que a gente tem um solo fértil para isso, a gente tem áreas e áreas que podem ser utilizadas para cultivo de cânhamo, e a gente tem total aproveitamento, não só medicinal para os olhos, mas do cânhamo, a fibra do cânhamo, para fazer concreto. Inclusive na OI Expo, o evento que teve em Campinas, né? Indústria o pessoal têxtil. fazendo o concreto de cânhamo ali ao vivo, né? Com a fibra. Dá para você fazer tecido, várias roupas sendo vendidas também com cânhamo. Então a gente tem uma utilidade da planta na sua totalidade. Então a gente precisa incentivar e parar de só dar dinheiro para estrangeiro e começar a incentivar a economia do nosso país, o cultivo do nosso país, porque a gente tem solo para isso, a gente tem capacidade produtiva, a gente pode inclusive fornecer essas plantas para países que precisam do cultivo. Né? A gente pode ser um exportador do cânhamo como também. Hoje a gente acaba importando aqui de diversos lugares do mundo, do Uruguai, da Colômbia, do Paraguai, dos Estados Unidos. E por que não produzir aqui? Pois é. E dar acesso, porque se a gente tem uma produção local, a gente melhora muito os custos de produção. Fora a geração de emprego, renda, imposto que isso pode gerar. Exatamente. Boa. E aí a outra coisa, eu falei aí da expectativa sobre o plantio, mas também existe uma revisão de RDCs. Da 327 e eu não sei como é que vai ficar também 60. Vai acontecer em breve. Queria que você pudesse falar um pouco sobre as expectativas sobre essas eventuais modificações. Vocês acham que eles estarão mais criteriosos, serão mais brandos? Como é que você avalia? Com relação a esses critérios da Anvisa, a gente já viu essa reformulação da 327 citando sobre as boas práticas de fabricação. Antes eles aceitavam essas boas práticas de fabricação no país de origem, então se era regulado pelo país de origem, ou seja, aceitável. A Anvisa da Colômbia, por exemplo, se tivesse dado ok, exato. Estaria ok aqui. Estaria ok aqui. Então, agora, essas boas práticas de fabricação vão ser exigidas pela Anvisa e precisam ser analisadas pela Anvisa. Então, vai ter que ter essa certificação dada pela própria Anvisa. Então, esses critérios vão se modificar um pouco. Além disso, receita branca, receita simples, para produtos da 327 de até 0,2%, né? Porque antes a gente só conseguia comprar com receita azul, receita B, para adquirir os produtos de até 0,2%. Mas ainda tem a limitação do THC, eles agora permitiram maiores teores de THC para doenças graves, para casos muito específicos, e a gente sabe que muitas vezes não é esses casos tão específicos. Eu já estava esperando que houvesse um aumento do limite de THC, não só 0,2%. Inclusive, existem países como a Suíça que tem 1% de THC nos produtos, é permitido. Salvo engano, aqui na América do Sul também tem 1%. Foi falado, pelo menos, a Daniela da Embrapa teve conosco no Uruguai. Recentemente. Isso, acho que é no Uruguai. No Uruguai também é permitido 1%. Então, os países já estão revendo isso, por que a gente ainda não está pensando, né, analisando o que esses países estão fazendo com a regulamentação, com o que já está acontecendo lá, com a regulamentação que já existe, né, como que a gente pode trazer os benefícios e aplicar aqui no Brasil. Então, acho que esse ponto é importante, limites de THC poderiam ser aumentados. Os produtos americanos, geralmente, 0,3% de THC é permitido.
Mas a gente sabe que tem paciente que precisa, às vezes, de concentrações mais altas, produto 1:1, principalmente paciente com dor crônica. A gente vê essa importância do THC, mas a gente ainda tem essa limitação na 327. Né? Além disso, também farmácia de manipulação, que eles vão inserir farmácias de manipulação para produzirem extratos com no máximo 98% de pureza, o canabidiol. Então, mais uma vez, a gente sempre seguindo no canabidiol isolado ou o mínimo possível. E a planta, em muitos estudos, a sua totalidade, a sua complexidade de terpenos, que são as moléculas aromáticas, dos fitocannabinoides, dos flavonoides, já mostrou o potencial, essa complexidade, sendo mais efetiva do que apenas um princípio ativo. Que a gente tem, pela indústria farmacêutica, o pensamento de apenas isolar moléculas. Mas a gente precisa voltar um pouco para a medicina originária, né, que vem aí dos nossos ancestrais, e analisar as plantas na sua totalidade. A nossa medicina hoje ela tem que ser baseada também nisso, a gente resgatar um pouco desse conhecimento, né, que a gente tem. Excelente. A gente na expectativa também de que isso possa ser levado em consideração. Sei que a Anvisa, pelo que eu percebo, assim, não gosta muito de tratar do assunto, parece que eles não se sentem muito à vontade ou tentam empurrar para outros órgãos, mas Exato. Na decisão da ministra, pelo menos, a Anvisa tem que ser consultada e imagino que, pelo menos para os próximos anos, a Anvisa será ainda, vamos dizer, a guardiã da qualidade e dos avanços que nós teremos. E a gente tem uma propriedade científica, Caio, que assim, em outros países a gente não vê esse conhecimento. A gente tem pessoas com conhecimento científico assim, surreal, que pode ser disseminado, mas a gente também ainda enfrenta dificuldades com pesquisa, mas a Anvisa também está dando permissão para importação com destinação à pesquisa científica. Então, isso também